Aniversariante já? Bom, a gente ia fazer aqui a mesma coisa que a gente tentou fazer ontem, de pegar essa daqui de surpresa. Mas eu vi. Mas a bichinha passou 7 vezes na fila da curiosidade quando nasceu. Não foi de propósito, eu juro. A ficha tava aqui à minha disposição, eu só bati o olho e falei, eu vi os aniversariantes, não era pra verdade, ver. é isso mesmo, gente. Sem querer, gente, eu juro, não vou mentir não. Sem querer. Bom, mas vamos lá, de a qualquer música. forma a gente solta a música, mesmo eu já sabendo que é o... Lucas Luco. Vamos fazer a sua Aí bota o museu. É. Você saberia? Esse é um que eu acho que eu ia errar. É, ia errar? Eu acho que sim. Mesmo essa Musão, que é super conhecida. Não Não conhece, né? Tá bom. Tudo bem. Tem problema. Parabéns, Lucas Luco. Você que tá arrasando aí, Baita tá? do querido, viu? É, ele tá Baita arrasando mesmo. Exato. E é uma Gastando pessoa legião de muito fãs. legal. É, né? Muito legal. Arrasa como ator também. Sim, tá mandando muito bem, tá seguindo o caminho certinho. Parabéns pra você, Feliz viu, ano Lucas? novo. E a gente vai fazer um voo lá para os Estados Unidos, porque quem faz aniversário também hoje é o Robert Downey Jr. O Homem de Ferro. É, o Homem de Maravilhoso. Ferro, dos Parabéns. Vingadores. Maravilhoso, né? Sim, ótimo ator. Adoro. Muito bom, parabéns a você também. Aliás, ele fez um filme não faz muito tempo, agora O Juiz, você assistiu? Não assisti. Legal, filme bom, né? Não, e o Robert Downey Jr., ele tem uma biografia bastante Controversa bacana. também. É Ele teve bacana um momento... Então, eu acho que é bacana porque ele conseguiu dar a volta por cima. Exatamente, mas sabe? ele teve um momento que ele Sim. deu uma perdidinha nas ideias, né? Sim, com certeza. Ainda bem que ele deu a volta por cima, a gente ganha muito com isso também, Sim. né? E ele, claro. Bora fofocar? Focar, eu tô entrando aqui no site para pegar exatamente a justificativa que a Globo mandou Você já ontem. vai atualizar essa bomba logo Vou. de cara? Tá pedindo a conexão, mas eu acho que melhor a gente seguir para outra. Vamos eu já seguir, conecto depois você aqui. abre essa, tá bom? Sim, então não vou pedir bomba. Vamos falar do Dance em Brasil primeiro? Essa? Dance- Não, não é não. essa. Ah, não, é novela! mexicana, Toca, então. menina. Tamo confusos aqui. Tamo gente. meio confusos, mas a gente se acerta. O dia que a gente chega atrasado parece que demora, Menina, né? olha, Eu atrasei esqueci pra até de- chegar, uma loucura hoje. Esqueci até de trânsito. tirar a proteção aqui do copinho. Mas vamos lá. Novela mexicana pra Novela começar, mexicana, vamos lá. e parece que é o começo do fim dessa novela, tá? Porque começou oficialmente a partilha de bens entre Zezé de Camargo e Zilu Godoy, gente. Opa! Bom, o encontro foi feito nesse final de semana, segundo conta aí a coluna Retratos da Vida, foi feito nesse final de semana, a portas fechadas, só estava Zezé e o advogado, Zilu e o advogado, e eles começaram a falar sobre a divisão de bens. Por quê? Estima-se que todo o patrimônio acumulado pelo Zezé de Camargo durante todo o patrimônio acumulado por ele durante a vida, né? Ele é casado com a Zilu há muitos anos, então ela faz Bem parte aí da antes construção. dele fazer Bem sucesso, antes da né? fama. Falam que ela é uma das responsáveis pelo sucesso dele também, viu? Porque ela foi uma pessoa que Sempre soube impulsionou, né? conduzir É. muito bem o Zezé, Botou ele dar pra dicas cima sempre, importantes, que, assim, foram cruciais no sucesso dele. Então, ela tem uma grande participação nisso. Tanto é que Zezé de Camargo tem uma pensão vitalícia mensal de R$100 mil para pagar para Zilu, porque ele sabe que é graças a ela tem um grande impacto no sucesso dele. Mas enfim, voltando a essa reunião que aconteceu aí no final de semana, foi a portas fechadas, eles começaram a tratar de todos os bens que o Zezé tem. E a Zilu vai ter acesso a 50% deles. O Zezé não está nem questionando isso, viu? Isso que é o mais legal de tudo. Pelo jeito não vai ter briga judicial. Ele entende que sim, a Zilu tem direito à metade de tudo, né? Então, o que a gente tem aí dentro desses 65 milhões, tá, pessoal? A gente tem fazendas, cabeças de gado, imóveis e até sociedades comerciais como uma construtora que ela visitou recentemente. Deve ser uma listinha bacana. Sim, bem bacana. E a Zilu, nos últimos tempos, ela tem tentado de se inteirar exatamente quais são as propriedades no nome do Zezé, para não deixar passar nada batido. Consegue imaginar que o negócio é tão gigantesco que você se perde, você vai lá, você tem que ir fuçando, você tem que ir olhando, né? Foram adquirindo coisas no meio do caminho, mas nem sabe o que tem de tanta... Gente, É muita coisa, é né? um patamar bem elevado, É né? muita coisa. É um Pensa. dinheiro assim que eu não consigo falar. Não dá pra ter ideia o que é isso, não. Não, definitivamente não. Mas ela vai sair brincando nessa história Feliz. com 30 milhões. Com 32 milhões e meio. Gente, é muita coisa. E sem contar que boa parte desses investimentos, desses bens, eles geram outras receitas, que nem fazenda, as cabeças de gado, essas outras empresas que estão no nome do Zezé. E o legal, pelo que conta aqui a coluna, é que
a princípio não está tendo briga. Então, como a Zilu já, em primeiro lugar, a Zilu já tem essa pensão de R$100 mil. Não estou falando que isso é o suficiente para ela, embora seja muito dinheiro e tudo mais. Mas eu acredito que ela também não vai fazer muito caso em cima dos bens do Zezé, porque ela já está muito bem amparada, né? Já, não vai ficar brigando por... Na verdade, tipo, uma fazendinha acaba sendo picuinha, né? No meio dessa história. Ah, fazendinha, deixa ela lá. Mas assim, ela fez bem a lição de casa, de nesse tempo, ir visitar todos os lugares, para quando chegar na hora da divisão, ela falar assim, olha, eu sei tudo o que eu tenho direito. Se a gente vai brigar, são outros 500, mas eu sei o que eu tenho direito. Então, assim, você não venha me passar a perna. Claro. Então, tá tudo muito às claras. Se o Zezé conversar com ela e falar assim, ah, não, Zilu, mas eu gostaria muito de ficar com tal e tal, não sei o quê, porque isso, não sei... Enfim, é uma conversa que vai caber somente a eles dois, tá? Tem um porém aí, voltando a falar agora da pensão que a Zilu recebe. São R$100 mil por mês. Ela só deixa de ganhar essa pensão se a justiça e se o Zezé declarar à justiça que o faturamento dele sofreu uma queda muito drástica nos últimos tempos. Se sofrer, que não é o caso, viu, gente? Por conta de todas as rendas que ele tem. Mas e no caso da divisão de bens? Vamos supor, ela ficando com metade de tudo que ele tem. Essa pensão ainda se justifica, será? Eu não sei se o Zezé vai pedir uma reavaliação. Porque justamente pode ser que a parte dessa renda venha justamente desses bens. Pode ser, aluguéis, pode ser. Enfim. Por enquanto isso não foi colocado, mas eu acredito que sim, vai ser questionado no futuro, revisão, viu, né? Rê? Mas assim, é que nem eu comentei. Eu acredito que eles não vão entrar numa briga muito grande, porque os dois estão muito bem amparados. Os dois, sabe? Tanto o Zezé quanto a Zilu. No caso do Zezé, o que pode impactar na carreira dele? Só se ele perder a voz, né? Isso na carreira artística. Mas ele deixaria de pagar essa pensão se o faturamento dele caísse. Mas assim, gente, hoje em dia, o que o Zezé ganha com essas empresas é muita coisa. É muita coisa. Em primeiro lugar, por quê? Zezé de Camargo e Luciano, embora sejam referências, eles já não fazem mais tantos shows como antigamente. Antes eles tinham o mês inteiro bloqueado, hoje em dia já não é mais desse jeito. Mas ainda são uma marca muito forte, então só o que eles fazem em termos de propaganda, né? Não, estão longe do fim, mas o faturamento já não é como antes, até porque a concorrência no mercado está muito grande. Tá mesmo. Embora você fale de Zezé de Camargo e Luciano, você fala, gente, referência. É tipo Chitãozinho e Chororó. Por mais que surjam outros aí no meio, gente, outros bons artistas, eles são referência, são sinônimo de casa lotada. Porém, o show deles é muito caro, né? A contratação é muito cara. Porque não é só os dois músicos no palco, é toda uma baita de uma estrutura, enfim. Mas, volto a falar da pensão, só vai ser reduzida ou cancelada caso a justiça perceba que o Zezé não tem mais condições de pagar. O que eu falo e garanto para vocês, gente, está muito longe de acontecer. Como a Zilu tem se mantido muito elegante desde o começo em relação a essa separação. Ela tá bem tranquila, né? Muito, mas assim, muito mesmo. Ela tem se mantido, ela adotou essa postura mais reservada e deixando a justiça e o tempo resolver a situação. Eu duvido muito que ela vai encrespar com alguma coisa. Também. Mas volta a falar, ela foi esperta de pegar e falar para ele, Zezé, eu sei de tudo, é o que eu tenho direito. Então, assim, tá certo. Não tem como a gente realmente não achar que ela tem direito a isso tudo. É companheira da vida dele. Sem sombra ela tá de com dúvidas. ele desde a época do perrengue. Perrengue forte, né? Que eles saíram lá do interior, lá de Goiás, né? Que eles e vieram para São Paulo, cara com coragem e apoiou em todos os momentos, mãe de todos os filhos dele. Então eu acho, assim, realmente merecedora. Batalhou junto, né? Não é ela que fez o sucesso, mas como dizem, né? Por trás do sucesso sempre tem alguém importante, ajudando, dando base, né? Sem sombra de dúvida. Independente de gênero, eu não vou falar que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Vamos deixar a coisa do gênero pra lá. Mas atrás de uma pessoa que fez sucesso, com certeza tem alguém dando a base e condições para que aquela pessoa chegasse lá. Exato. Né? É igual quando eu vejo essas brigas entre artista e empresário, sabe? Que eu falo, gente, foi graças a esse empresário, essa pessoa, que tal artista conseguiu ser o que é, porque o empresário usou ali todos os meios. E depois que tem artista, que depois que ganha um baita do dinheiro, pega e tira o empresário da jogada e aí começam aquelas brigas judiciais que a gente já viu várias. Mas, poxa, se não fosse aquela pessoa, né, te dando empurrãozinho, te colocando nos caminhos certos, não que você não chegasse naquele lugar, mas seria muito mais difícil a caminhada, né? Mas, enfim, pelo que a gente vê,
ambos estão de acordo com o que tem sido debatido até o momento. Acredito que não vai ter briga. Se tiver, obviamente a gente vem contar aqui pra vocês. E a novela continua. A novela segue. Cenas dos próximos capítulos. Agora me conta, a gente continua com plantão policial ou judicial agora? Agora é judicial. Judicial também. Mas que por pouco não virou policial, viu? E essa pessoa aqui, ela não guarda nada. Não engole nada. nenhum sapo, Ela não engole nenhum sapo, gente. Essa daqui solta e olha o revertério que deu na história. Estamos falando de Antônia Fontinelli. A gente chegou a comentar aqui uma notícia de que ela tinha se envolvido num acidente de carro, né? Isso dentro de um estacionamento de um supermercado lá no Rio de Janeiro. E aí a pessoa, a pessoa no caso aqui é o deputado estadual Átila Nunes Filho, né? Ele é o proprietário do carro que a Antônia Fontinelli chocou nesse acidente, onde ele acusa a Antônia Fontinelli de ter batido. E ele estava pedindo R$ 1.200 para reparos do veículo e uma indenização por depreciação do carro. Olha, gente, é um negócio que está movimentando a justiça. Tudo bem, R$ 1.200 é muito dinheiro, mas seria uma coisa muito fácil de ser negociada sem envolver a justiça, né? Bastava acionar o seguro do carro e estava tudo certo, né? Mas enfim, ele moveu esse processo contra a Antônia por causa da batida. E alguns veículos de imprensa chegaram a falar que a Antônia, depois que ela bateu o carro, ela pegou, se mandou, fugiu do lugar. O que, pelo visto, a justiça julgou como improcedente, Regiane. Não foi verdadeira a história. Verdade, ó, olha o que a justiça sentenciou. Não existe razão ao autor, pois não trouxe aos autos qualquer prova dos fatos constitutivos de seu direito, deixando de produzir prova robusta e eficaz da responsabilidade da ré, a Antônia, pelo dano causado ao veículo, o que poderia ter sido facilmente provado por meio de fotografia inequívoca do envolvimento do veículo do autor e o da ré na mesma cena do acidente. Ademais, em se tratando do estacionamento de um mercado de grande circulação como o Hortifruti, que é o mercado onde aconteceu o acidente, poderia o autor ter solicitado as imagens das câmeras de segurança a fim de afastar qualquer negativa de responsabilidade pela ré. Ou seja, ele processou, não apresentou nenhuma prova, não, pelo visto, ele mesmo já tinha mandado consertar o carro e não fotografou o momento, não pediu as câmeras do lugar, então assim, não existia nenhuma prova. E o que aconteceu depois disso? A advogada de Antônia entrou na jogada. Sabe o que ela vai fazer? Olha o que a advogada da Antônia publicou, segundo o Léo Dias. Informou para o Léo Dias, ó. Cabe ressaltar que parte da imprensa, de forma parcial, pré-julgou a Antônia no dia posterior à audiência, publicando que a mesma havia sido culpada pelo acidente. Isso sem querer ouvir a versão da defesa sobre o imbróglio. E agora a Antônia vai fazer o quê? Processar os dois veículos que publicaram a notícia dizendo que ela teria fugido do local. E os dois veículos são Jornal Extra, coluna Retratos da Vida, que está cheio de processo aí nas costas, né? E o colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo e do Diário de São Paulo. Então, foram essas duas colunas aí que publicaram essa notícia, sem dar espaço para Antônia Fontinelli responder, né, dar a versão dela, e agora vão ter que responder judicialmente por danos morais. Que coisa, né? Bom, beijo pra Antônia, né? Uma guerreira, batalhadora e tá aí, né? No fim das contas, prova quem tá certo. E ela que vai estrear um espetáculo nessa semana lá no Rio de Janeiro. Pelo visto, vai ser engraçadíssimo, viu, gente? Deixa eu mandar um beijo especial, que a gente não falou nos aniversariantes, mas merece um espaço, né? Especialíssimo também, porque tá, né? Sim. Sempre com espaço no nosso coração. Eu vi hoje no Instagram. Fefito! Fefito, querido, Parabéns! Parabéns pra você, feliz ano novo. Você sabe o carinho que eu tenho por você, né? Que nós temos, é um querido realmente. Então a gente tá aqui desejando pra você um aniversário maravilhoso, que você curta muito o seu dia e que o seu ano seja espetacular. Parabéns, viu, queridão? Vamos falar quem deu bronca em quem agora? Vamos sim, Pode ser essa? Gente. Porque, ó, isso daqui é uma bomba. E é uma bomba, assim, que eu estou de acordo com o senhor Fausto Silva. O que ele fez? Na TV a gente sabe que ele não gosta quando alguma coisa sai do controle dele, né? Quando pegam ele de surpresa. Tudo que sai muito do script, ele acaba dando a opinião forte dele. Muitas vezes bem-humorado e às vezes bastante irritado. Dessa vez, ele desceu do salto, mas isso foi lá na casa dele, viu, Rê? Porque eu tinha comentado no começo do programa que tinha sido lá nos bastidores do programa, mas não, na verdade foi na casa dele isso, tá?
É porque a mulher dele, a Luciana Cardoso, tem feito bastante festas assim na casa que eles vivem e tal, e tem chamado várias amigas, né? E a mulherada vai lá pra cantar, dar risada, se divertir. Vez ou outro o Faustão participa também e tal. Como a casa é grande, ele consegue dormir quando ele não quer participar e não ser incomodado. Exato. As festas estão ficando tão famosas, tão animadas, que estão ganhando até o nome de karaokê da Lu. Porque a mulherada vai lá, canta e tudo mais. Só que aí, dia desses, o Faustão chegou na casa dele, segundo conta aqui o Léo Dias, e se deparou com algumas amigas da Luciana preparando um cigarrinho do capeta. Sério? Sim. E elas... Eita! Tocando Bob Marley aí, boa, Galdino. E aí ele ficou uma arara, né? Porque, poxa, tô abrindo a minha casa, vocês vêm aqui, comem, bebem, se divertem, fazem a maior algazarra. E traz droguinha pra cá? E ainda por cima, esse o Faustão tem filho, né? Ele tem criança. Vai que a criança aparece lá no meio do nada e pega, né? E a Lu não tinha visto isso? Então, parece que não, porque conta aqui o Léo Dias que quem estava envolvido aí no cigarrinho eram as amigas da Lu. Então aí ele já cortou, passou o sabão na mulherada, ficou um climão que o povo acabou com a festa ali naquele dia, naquele momento, viu? Então bom, agora... já fica o recado, agora que a notícia então tá pro Brasil, né? Exato. Quem for convidado para essa festinha, tira o cigarrinho da bolsa, se tiver afim, faz em outro lugar, né? Gente, assim... Respeita a casa das pessoas, né, gente? Eu acho feio isso. Eu acho muito feio, porque você tá indo Você quer fazer, você faz onde você quiser, Exato. né? Num lugar onde você tem aí sua privacidade. Agora, na casa dos outros, sem o consentimento. Errou feio, né, Galdino? E tem todo o outro lado, né? Que a gente não tá levando aqui, né? Que a gente não vai entrar naquele discurso, mas que é contra a lei, é proibido, sim. Não é legal, né? Pois é, mas assim, os adultos, eles se responsabilizam pelos atos deles. Mas, gente, qualquer coisa que você vai fazer na casa de uma pessoa, pelo amor de Deus, seja no mínimo educado. Tem bom senso, né, gente? Tem que ter bom senso. É igual um fumante vai na casa do outro e acende um cigarro no meio da sala e tudo mais. Pra mim, estão todos na mesma categoria. Gente, tão proibido quanto na minha casa. Na minha casa, se vai alguém fumante, eu falo... Então, vai fumar lá embaixo, no meu apartamento. Não. Aí não deixava nem na varanda, gente. Não, eu também não. Porque realmente não tem como falar fumacinha, não vai no meu quarto não, tá? Não dá. Deixa impregnado. Bom, vamos sair desse sabão e vamos falar de uma coisa muito boa. É o programa da Record que não tem a cara da Record. E isso é muito bom, gente. Estamos falando de Dancing Brasil, que pela primeira vez, em termos assim de produção de entretenimento, a Record conseguiu fazer uma coisa, um programa que é extremamente diferente da cara que ela dá para todos os outros programas. Isso eu estou falando de termos de edição, filmagem, cenário, figurino, tudo, gente, tudo. Tá assim, foi pelo menos o episódio de ontem do Dancing Brasil foi gravado e foi muito bem editado, muito bem montado. Então, assim, deu uma sensação, até estava comentando na madrugada com uns amigos meus que também escrevem sobre televisão, inclusive, um beijo para você, Luciano Guaraldo, que escreve para Notícias da TV. Ele pegou e falou, gente, tá igualzinho o formato americano. O americano já tá na 24ª temporada, gente, e é sucesso de audiência. Sucesso, né? Consolidado. É assim, é líder de audiência quando ele tá no ar. E tava igualzinho, sem tirar nem pôr, em termos de edição e tudo mais, estava muito legal. Obviamente que nem tudo são flores, tiveram alguns detalhes ali que não foram legais e que eu quero ver como é que vai ser no ao vivo. Mas vamos falar de Xuxa, né? Porque assim, é a grande questão, todo mundo quer saber, será que esse programa vai ser a redenção da Xuxa? A Xuxa, gente, ela tá dentro de um formato. E dentro desse formato ela tem que seguir algumas regras, ela não pode sair muito, não pode brincar muito, ser a Xuxa que ela costumava ser. E tá dando certo. E deu muito certo, porque assim, tirando algumas características que incomodam muito as pessoas, teve até uma telespectadora que veio falar agora comigo no Instagram, ela tava com voz de criança, tava agindo como criança. Gente, essa é a Xuxa, ela não vai mudar, ela vai ser assim. A questão é como ela está lidando com esse programa. Ela não infantilizou a atração, ela soube incluir momentos de humor, quebrar o protocolo, sabe? Ela não foi aquela apresentadora sisuda que só entra no ar para anunciar, olha, agora fulano vai se apresentar, olha, jurado, agora você dá sua nota, fulano vai dançar tal coisa. Não, ela soube interagir, ela deu o tempero dela. Eu acho que a gente vai ver esse tempero
Acho que esse tempero vai estar muito mais evidente quando for ao vivo. Porque o programa foi editadinho, então eles cortaram muitas coisas. Eu acho que agora a Xuxa, no ao vivo, vai ter a oportunidade de ser mais desenvolta até. Mas os momentos de comicidade, os momentos que deu pra dar risada, foram por conta das intervenções que a Xuxa fez. São os jurados? São os jurados. Quem são eles? É o Jaime Arocha, a Fernanda Chama e o Paulo Goulart Filho. O Jaime Arocha e a Fernanda Chama, eles são coreógrafos, dançarinos, eles têm uma baita de uma experiência. E o Paulo Goulart Filho, ele é diretor de teatro, então ele tem musical também, exato, ele tem um baita conhecimento sobre encenação, postura e tudo mais. Ele é ótimo. Ele é maravilhoso. E assim, o palco, gente, o palco, ele é grandioso. Eu estive lá, eu posso falar pra vocês, é enorme. E isso tem ajudado muito o programa, porque os coreógrafos, eles fizeram coreografias que preenchem toda a cena, sem contar que eles fizeram aberturas diferentes, investiram em cenografia, cada coreografia teve o seu cenário diferente que foi montado, e isso tudo faz parte também da versão original, que é um formato da BBC. Pontos negativos desse programa, que isso... ou melhor, esses são os pontos positivos que eu coloquei. Em relação ao Dança dos Famosos, gente, sem brincadeira nenhuma, o Dança dos Famosos lá do Faustão vai precisar, correr atrás, porque do que a gente viu aí, jogo de câmera, edição, posicionamento, figurino, dramaticidade e até mesmo a avaliação dos jurados, porque lá no Dança dos Famosos, quando a gente assiste ao programa, sempre vai lá o artista e a pessoa tropeçou, deu um mortal pra trás, caiu, enfim, fez alguma baboseira, trançou as pernas, o pessoal fala, ai que lindo, foi maravilhoso, tudo fofo. Aqui, nossa, os jurados estão, super criteriosos, falando abertamente, olha, você foi mal nessa coreografia, olha coreógrafo, você prejudicou o seu parceiro, olha artista, você foi muito mal. E eles foram muito sinceros, principalmente a Fernanda Chama. E aí, os pontos negativos, a gente está vendo um agora aí na tela. Sérgio Maroni é um dos pontos negativos desse programa. Sim, ele tá como o Paquito da Xuxa. A ponto é esse, né? A função dele é ficar entrevistando os participantes num mezanino depois que eles se apresentam. E são perguntas que, assim, já chegaram prontas para ele. E ele tá muito sisudo, muito com postura, assim, de âncora de telejornal, totalmente diferente da postura que ele deveria ter de um programa que é alegre, um programa que é despojado, que tem a Xuxa, gente, que tem a Xuxa. E essa quantidade de outras pessoas famosas que estão aí mostrando seus talentos, né? Então a postura dele foi muito equivocada, merece aí um belo de um treinamento e se ele tá querendo investir na carreira de apresentador, tem muita lenha para queimar, viu? Ser assistente de palco da Xuxa deveria ser uma escola para ele, mas que pelo menos nesse episódio ele fez uma lição horrorosa, merece treinar mais. Outro ponto negativo, os coreógrafos. Gente, sem brincadeira nenhuma, o que teve de artista levando nota ruim no primeiro episódio por conta do despreparo dos coreógrafos, não tá escrito. Porque assim, eles tiveram, ontem os temas foram bem variados, né? Teve artista que dançou tchá-tchá-tchá, teve artista que fez samba, teve artista que fez o foxtrot. E aí, o principal ponto dos jurados para a maioria deles era: ei, coreógrafo, você não colocou elementos desse ritmo na sua coreografia. Teve a Juliana Silveira, por exemplo, que foi dançar samba e, gente, tava assim, tava um ritmo, tava como se fosse um afro-axé, não tinha nada de samba e totalmente desconstruído. E a culpa de quem? Do coreógrafo. E a menina tomou nota ruim, não foi tão ruim, mas ela tomou nota ruim por causa do coreógrafo. Esse é um dos exemplos. Que não era. Pois é, os artistas, pelo pouco tempo, né, eles estavam muito bem, pouco tempo, né, eles já estão ensaiando há um mês. Mas, gente, eles chegaram ali num nível de preparo muito alto, muito alto. As coreografias que eles executaram, pra gente que não sabia dançar, maravilhosas, maravilhosas. Mas os coreógrafos não são bons. Ao contrário dos coreógrafos lá do Dança dos Famosos, que tem formação na dança, que são bailarinos de longa data, são, enfim, profissionais renomados em determinados segmentos, esse, no caso, não é uma realidade, tá, Rê? Eles fizeram a seleção num único dia para selecionar esses coreógrafos e não levaram muito em consideração o repertório e a bagagem deles. Tem um rapaz, por exemplo, que é artista de musical. Por mais que ele dance bem nos musicais, ele fez feio, que é o par da Sheila Mello, esqueci o nome do rapaz. Mas enfim,
Sérgio Maroni e os coreógrafos, eles foram os pontos negativos. De resto, minha gente, o programa tá incrível. São ajustes que eu acho que vão acontecendo naturalmente, né? A Record também vai vendo aí o que tá dando certo, o que não tá. Eu acho que no saldo, pelo que você tá falando, até pela sua empolgação em falar do programa, deve ter sido lindo. Positivo. Foi muito muito bom. mais positivo. Saldo e, assim, muito mais positivo. Que sirva também de inspiração para a Record, dar um tratamento tão belo para os próximos programas, em termos de edição, fotografia e escalação de elenco. Agora a questão do Sérgio Maroni, eu acho que é uma questão até mais fácil de ser resolvida, né? É direção, substituindo, né, ou só dando uma direcionada nele em como ele fazer melhor. Agora, a questão dos coreógrafos é uma parte pesado. grave, né? É uma questão pesado. grave. É uma coisa que realmente tem que ser resolvida quanto antes, né? Senão a gente vai ter um nível baixo de coreografias ao longo do programa, né? Verdade. Vamos ver como é que vai ser. E fica a expectativa agora para saber como é que vai ser o ao vivo, né? Próximo programa da Xuxa agora, como é que vai ser ao vivo? Vai ter esse temperinho a mais que você tá falando aí, Sim, né? Da certeza. forma como ela vai conduzir. Vamos esperar para ver o próximo episódio aí. Vamos voltar com o Gabi, quero saber mais sobre o mundo dos famosos. Tá todo mundo querendo saber também o posicionamento da Globo. Daqui a pouco ele conta sobre a história do Zé tô Maia. com ela aberta aqui. Mas eu quero mandar um conto. beijo também, antes de você continuar. Deixa eu ver aqui quem é que escreveu. Aqui, a Rita, que claro que o pessoal repara, né, em tudo, nos detalhes do nosso programa Qual também. foi? Ela escreveu aqui, ó. Regina, seus brincos estão errados ou é moda? Não, de fato, existem hoje nas lojas algumas opções de brincos que vêm um diferente do outro mesmo e é de propósito, viu, gente? Não é que eu errei não na hora de colocar. É tipo vir com um sapato de Mas cada... obrigada por reparar. Tá lindo. Mas o sapato não, o sapato ia ser esquisito. sapato. Falei, não é moda não. Mas os brincos sim, os brincos às vezes um maior que o outro, um diferente do outro, agora tá usando ou um grandão, um pequitico, tem agora umas opções Eu diferentes. vou usar essa mesma justificativa quando eu vir com Quando uma você errar a meia. Eu faço isso direto, ainda bem que ninguém nunca reparou. Se eu tivesse errado, eu ia assumir. Bora Mas você lá. sabe que uma vez eu tava saindo do estúdio com um sapato de cada um? Sério? Do estúdio não, do camarim. Eu reparei no corredor. Falei, gente, eu tô com o sapato de cada um. Ainda bem que eu reparei nesse Ainda cálculo. bem. Alô. Rê, você tinha me perguntado da audiência do programa da Xuxa, né? Sim, e aí? Ó, a audiência para os padrões Xuxa aqui em São Paulo foi bom. Só que a gente tem que levar em consideração que muita gente não tá conseguindo assistir Record, SBT e Rede TV. Deu 5 pontos, tá, pra Xuxa. E perdeu pro SBT, que deu 5,7 no horário. Porém, lá no Rio de Janeiro, o programa da Xuxa venceu o SBT e ficou em segundo lugar. Lá ela deu 8 pontos e o SBT deu só 6. Então, assim, a gente está vivendo um momento meio nebuloso aí na medição de audiências, a gente não pode considerar ele muito, levar ele muito a sério por conta da saída desses 3 canais. Por causa dessa das TVs diferença pagas, que tá dando, que isso né? tá dando 40% a menos, tá dando 40% de prejuízo aí para as emissoras em termos de audiência. Eu imagino. Mas a Agora, estreia foi boa, viu? Só comentar também aqui, mandar beijinhos pra Rosana, que ela fez um comentário. Ela disse que fez muito tempo dança de salão e realmente os coreógrafos não são bons. É uma pena, mas o cenário é lindo. Tem mais um comentário aqui da Sônia, que tá dizendo o que ela achou mais estranho foi eles dançarem um ritmo e a música apresentada ser totalmente diferente. Ah, então. Isso é uma. É rapidinho. Isso é uma coisa do formato do programa, tá, gente? É que a gente tá acostumado com o Dança dos Famosos, que a pessoa vai lá dançar o Foxtrot, aí bota uma música que a gente nunca ouviu falar. É do formato do programa ele ser mais contemporâneo, ser mais moderno. Então, assim, o que tem que valer ali é a coreografia se encaixar na música. Tá. E aí eles têm que aplicar os movimentos daquele ritmo que eles estão designados. Naquela música independente, se é um pop, se é uma outra música. Então isso vocês vão ver a rodo durante o Dance em Brasil, porque isso é do formato, é completamente diferente daquela coisa de dança do salão e mais sisuda do Dança dos Famosos. E esse é um ganho que tem o Dance em Brasil também. Legal, legal. Bacana também que o pessoal tá atento, né? Tá bastante. assistindo, acompanhando. Beijo pra vocês, meninas. E agora, vamos falar de quê? É o amor. Galdino, Olha prepara a quanto nossa amor. trilha aí de Aliás, amor, né? Gente, quanto amor, né? Pois é. Nossa, vai falar de quem primeiro? Vamos começar com essa mocinha que tá tentando despistar de todo mundo esse relacionamento, só que já tá ficando cada vez mais difícil, dona Tata Werneck. Cada vez mais difícil. O cerco está se fechando para você, Tata Werneck. Ela foi vista almoçando, sabe com quem? Com quem? Com o Rafael Witt e a família do Rafael Witt. Olha. Rafael Witt, que é um dos protagonistas aí de Rock Story, né, a novela das 7. E já tem um tempo aí que tá rolando um burburinho de que eles estão ficando, se conhecendo melhor e tudo mais. A Tatá já disse que está namorando alguém, mas ela disse que não vai revelar o nome, que as pessoas não fazem ideia de quem seja. Tá bom, né, Tatá? A gente finge que acredita. Mas parece que o relacionamento aí tá engrenando. Segundo a coluna Retratos da Vida,
A pessoa os funcionários do restaurante onde eles foram almoçar juntos disseram que os dois estavam no maior chamego, trocaram beijinhos e tudo mais. E ainda eles dois foram vistos também, sabe onde, Rê? No mesmo local, deixa eu pegar aqui, que é um centro de budismo, né? É um centro budista lá no Botafogo, no Rio de Janeiro, e é um lugar onde o Rafael frequenta há muito tempo. E eles dois foram vistos também nesse centro de budismo. E é um local onde o Rafael já levou todas as ex-namoradas dele. A Isabela Santoni, a Júlia Oristânia, enfim, Tata Werneck é a mais nova frequentadora do local. O crachá de namorada dele é frequentar o centro budista. O centro de budismo, exatamente. Então, assim, tá cada vez mais difícil, né? Bom, Tata Werneck estreia semana que vem, segunda-feira, seu programa lá no Multishow. Assistam, viu, pessoal? Tá imperdível. Quem mais de casal? Conta aí. Já que a gente tocou aí no nome de uma das ex-namoradas do Rafael Witt, vamos falar dela, né? Isabela Santoni, que tá aí também, super envolvida aí com o youtuber Léo Picon. Olha, a fila andando pra todo fila mundo. andando. Eles que engataram aí um relacionamento, foram vistos aos beijos na festa do pós-show de Justin Bieber lá no Rio de Janeiro. Parece que os dois não se desgrudam mais, viu? Então, tem um romance novo aí no ar. A Isabela, que deu de tudo aí na novela Lei do Amor, fez um bom trabalho, pena que a novela foi horrorosa, né? Depois contra todos os atores, mas ela foi muito bem naquilo que foi passado pra ela. E aí, tá com o Léo Picon, vamos ver se esse relacionamento engrena de vez, né? Pois é. Mais um casal de famosinhos aí. Bonitinhos demais. Já que a gente falou de A Lei do Amor, eu poderia falar agora, ler a nota do José Maia, que a Globo justificou? Claro. Depois eu queria saber como é que foi a estreia ontem, se você assistiu, novela. Eu assisti, eu comento sim. Tá ó. bom. Eu vou ler aqui exatamente o que a Globo me passou por e-mail, tá, gente? Eles escreveram o seguinte, ó. No que diz respeito à escalação, sim, a Globo decidiu não escalar José Maia para a próxima novela das 9 de Aguinaldo Silva, prevista para ir ao ar em 2018. Essa é uma atitude isenta e responsável da Globo de não dar visibilidade a uma das partes envolvidas numa questão que é visceralmente contra tudo que a Globo acredita. E não é uma atitude isolada. A atitude da Globo será sempre essa, a de defender que casos como esse devem ser apurados, ouvindo e oferecendo todo o apoio às duas partes, dando possibilidade para que a verdade aflore e criando condições para que não se repitam. Foi isso que fizemos e é isso que sempre faremos. Bom, depois dessa notícia aqui, gente, do José Maia, é que eu não posso dar mais detalhes, mas tem outras pessoas já comentando nos bastidores de situações semelhantes, tá? Envolvendo o nome do José Maia. Então essa moça, pelo visto, não é a primeira a sofrer um tipo de assédio do ator. Mas foi a primeira que teve coragem de falar. Foi a primeira que teve coragem. Teve um rapaz que me procurou para relatar um incidente envolvendo uma amiga que trabalhou em uma outra novela. Só que assim, obviamente estou apurando, assim que tiver mais informações eu trago aqui para vocês, tá? Que coisa! Quer dizer então que é reincidente. É o que a gente comentou. Precisa de uma pessoa vir a público para as outras terem coragem de se manifestar. Obviamente que tudo isso precisa ser muito bem apurado, claro, de todos os lados. Porque, e que assim, a gente não está fazendo nenhuma acusação, né? Exatamente. Obviamente, quando isso vier à tona também, a gente coloca o lado do Zé Maia. Rapidinho que você apurou agora no fim. Gente. Bom, Vitor Chaves foi indiciado pela polícia. As câmeras registraram a agressão dele à Poliana Bagatini, a mulher dele, e ele vai ter que... A pena para esse tipo de caso é de 15 dias a 3 meses de prisão ou pagamento de multa. Amanhã eu trago mais detalhes para vocês, tá? Tá bom.